A China dá mais um passo no intuito de se desvencilhar do dólar e também da dívida americana, instruindo seus bancos a não mais comprarem os famosos treasuries ou bonds americanos, né? Então, vamos entender um pouquinho como é que tudo isso funciona e se realmente quais são os desafios para você poder fazer isso. E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, isso aqui veio de várias notícias, né, que foram propagadas ali começando pelo Twitter, né, dizendo, olha, a China instrui bancos a reduzirem os seus holdings, né, de treasuries, de quantos treasuries eles detêm, porque a China é um dos maiores detentores de treasuries americanos ao redor do mundo, mas nós estamos no movimento do famoso divórcio, né, entre os dois países e fatalmente esse grande objetivo fica cada vez mais claro para a China de poder se desvencilhar disso, sendo que os Estados Unidos são o seu principal rival, né? E isso se espalhou em vários lugares. Só que aí a grande questão é, por que a China simplesmente não se livra de todos os títulos? Por que ela simplesmente não vende, né? E todo mundo fala assim, é o dumping treasuries, ou seja, eu vou me livrar disso o mais rapidamente possível e vou comprar tudo em ouro, ou eu vou colocar isso num outro tipo de reserva. E é aí que a gente precisa, como sempre, entender as nuances da mecânica monetária. Então, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona de fato esse processo de desdolarização, se ele de fato acontece como a gente imagina ou não, você pode nos acompanhar pelo Substack, aqui com vídeos como esse, de segundas às sextas-feiras, e é diferente do YouTube, né, que você também pode acompanhar a gente pelo YouTube, você recebe via e-mail diariamente o artigo, né, por escrito, com todas as imagens, etc., e os gráficos que nós usamos por aqui também de forma totalmente gratuita. Agora, se você quiser alguma ideia, alguma referência para saber, diante de tanto caos, como investir, você pode nos acompanhar aqui no nosso portfólio OmniMacro. Eu, inclusive, vou atualizar já, apesar de ser um ano bastante turbulento, a gente já passou ali dos 6% até agora. E os membros podem acompanhar também exatamente toda a alocação que a gente faz e os movimentos em tempo real. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo e é totalmente gratuito de fazer aqui a sua inscrição no Substack. Então vamos lá. Essa notícia, né, foi assim, a China freia bancos na compra de treasuries. Então os reguladores chineses pedem para instituições financeiras reduzirem exposição aos treasuries americanos, movimento que pode impactar juros globais e mercados emergentes. Então, a grande teoria aqui é que isso impacta o dólar. Então a China para de usar dólares, ela tenta internacionalizar o yuan, ela tenta se livrar cada vez mais da dívida americana, reduzir os seus holdings, comprar mais ouro, fazer negócios, expandir o BRICS, fazer parcerias com o Brasil, expandir também a sua atuação na Europa e exportar cada vez mais, certo? Então é mais ou menos o que você vê por aí. E eu já fiz capítulos anteriores também falando como a China, na verdade, está, inclusive, usando ali o yuan para tentar um yuan mais forte, que em princípio não seria tão bom, pode tentar trazer algum tipo de retorno, né, dentro da sua própria economia, né, tentando financializar cada vez mais. Acho que eu falei isso nos capítulos da semana passada, né, onde a inflação está voltando para a China, etc. Então, tudo isso acaba criando ali vários tipos de narrativa. Agora vamos entender os detalhes de como que funciona isso. Eu fiz até uma pequena apresentação para você poder seguir aqui. Então, a grande questão é o seguinte: por mais que exista esse esforço, existe o esforço, né? E muitos falam aqui que eu estou defendendo os Estados Unidos, não é nada disso. É porque se chega quase ao que um consenso de que vai ser a coisa mais fácil do mundo os chineses se desdolarizarem. Estão se desdolarizando? Sim, é exatamente o que está acontecendo. Só que agora, quais são os desafios para que você possa fazer isso? Né? Ou pelo menos essa é a intenção. Agora vamos ver o outro lado da história que pode criar, que talvez não se fale muito. Então, primeiro, você cria a narrativa de que a China está vendendo dívida americana. O valor em si está caindo, de fato, né? O Japão, por exemplo, mantém, você tem ali todo o ranking, né, dos países, e a China ela é o segundo maior detentor da dívida pública hoje, né, dos Estados Unidos. Então, assim, o balanço oficial sugere que você esteja caindo, isso esteja caindo cada vez mais. Só que agora vamos lá, vamos falar agora dos dilemas. Primeiro do dólar, porque
ao mesmo tempo você está desdolarizando. Agora vamos falar da moeda dólar. Apesar de que o dólar e os bonds americanos é como se fosse carne e unha, né? É o yin e o yang. Então os dois são mais ou menos a mesma coisa, só que um paga juros e o outro não paga. Os dois servem como uma moeda circulante intermediária ao redor do mundo, justamente porque o dólar é a moeda de reserva global para as transações e os treasuries americanos são usados como calção para intermediar crédito ao redor do mundo. 80% do crédito mundial, é praticamente isso, né? 77%, é intermediado usando treasuries americanos como colateral. Então eu coloco ele como essa calção, eu pego ali um empréstimo e devolvo mais juros para você. Então é muito difícil você pensar em expandir crédito internacional sem fazer parte desse sistema, que é o sistema de repo. Estamos falando de 5 trilhões, de 5 a 10 trilhões de dólares por dia circulam aí. Então só isso já cria uma certa dificuldade. Para você sair desse sistema, você perde uma série de benefícios. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente ver a seguinte coisa. A China tem um grande superávit da balança comercial e sempre se fala muito isso. Olha, a China está batendo recorde atrás de recorde, as tarifas americanas não estão funcionando e eles estão vendendo como nunca. Isso é verdade, a tarifa repaginou como as coisas funcionam. Só que aí, se você tem um mega superávit da balança comercial, você aumenta a quantidade de dólares que entram. Então, assim, estou desdolarizando ou estou dolarizando, certo? Então já começa por aí, e é uma das grandes forças que vem fazendo com que o yuan tenha subido em relação ao dólar. Né? O yuan agora está menos de 7, o dólar está menos de 7 yuan, né? Então assim, ele vem se desvalorizando cada vez mais perante essa moeda. E aí, tecnicamente, você cria um pouco de perda de competitividade. Por exemplo, dentro da Ásia, você está vendo uma desvalorização do iene japonês em relação ao yuan. Então, produtos japoneses começam a ficar um pouco mais competitivos. Eu estou falando de um mundo ali mercantilista, que é exatamente o que está acontecendo. E aí você tem o ciclo, né, que é a intervenção obrigatória, onde o Estado pode começar a comprar dólares, etc., ou vender dólares, para poder controlar o próprio yuan. Então é necessário você ter essas reservas. Então você não pode falar, por um lado, eu tenho as reservas, então eu sou sensacional, porque eu tenho a maior reserva do mundo, mas ao mesmo tempo eu quero me livrar dela. Justamente mostra a utilidade de tê-la em primeiro lugar. Então, o outro problema é, quando você tem essa receita das exportações, da balança comercial, você tem que colocar em algum lugar. É claro que a China está mudando isso, mas é esse tamanho, né, da importância dos treasuries americanos, é exatamente como que a China vinha reciclando isso até agora. E é muito difícil você substituir isso, porque da mesma forma que você consegue estocar valor e ter ali uma forma universal de transacionar com todos os países do mundo, além dos Estados Unidos, é o uso dos treasuries. Ah, Renan, mas não dá para confiar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma superpotência imperialista que querem oprimir os outros países, criar guerras ao redor do mundo e financiar isso, financiar... Eu até concordo com você, mas não é esse o ponto. O ponto é a mecânica monetária, como ela de fato funciona. Então ele continua sendo bastante importante nesse sentido. Agora, está tentando migrar para o ouro? Com certeza. Está aumentando as suas compras? Também. Está tentando fazer as coisas acontecerem em yuan diretamente com o Brasil? Também. Mas a grande, vasta maioria continua sendo via treasuries, como uma forma de reciclar. Só que aí vem a outra questão. Quando a gente fala sobre essa parte da desdolarização, etc., a gente só fala de todos os relatórios oficiais do PBOC, que é o Banco Central da China. Porém, uma das coisas mais esquecidas que nós temos é toda a transferência de riqueza que está acontecendo para fora do balanço do PBOC, usando bancos que são privados, mas isso não existe muito na China, porque existe o controle total ali dos bancos que são estatais, mas você transfere o que seria do Banco Central chinês para esses bancos, meio que mantendo um outro braço para continuar detendo esses treasuries, mas sem contabilizar oficialmente, dando a impressão de que aquilo está
está sendo reduzido, você está se livrando daquilo, mas na verdade a intervenção continua, só que é o mesmo tipo de responsabilidade, a responsabilidade fiscal meio que desaparece, né? Então você sai do PBOC e usa essas instituições como laranjas. Então como é que funciona tudo isso? Uma das grandes conexões que a China tem é via Bélgica. Por quê? Porque a Bélgica tem o sistema Euroclear. Grande parte, né, uma parte gigantesca de o estoque de treasuries americanos da China, na verdade, não estão na China, eles estão na Bélgica. Justamente dentro desse sistema Euroclear. Então, assim, quem não sabe, né, você tem todo o sistema Euroclear, você tem o SWIFT, etc. São sistemas que controlam a parte de mensagens, né? Finge como se fosse um grande WhatsApp, né? Um Telegram, etc. São redes de mensagens para transmissão de moeda, pagamentos via SWIFT, etc. E também a custódia dessas treasuries que são eletrônicos. Então ele é muito líquido porque ele é eletrônico e reconhecido no mundo inteiro por todo o sistema bancário mundial, que é o sistema euro-dólar. E você tem muita a importância da Bélgica. Por isso que quando você olha em rankings, você vê a Bélgica sendo listada ali como um dos maiores detentores da dívida americana. Mas pasme, não tem nada a ver com a Bélgica, país pequeno. Tem a ver simplesmente com chineses detendo dívida americana. Então quase, eu não vou falar aqui exatamente o percentual, porque eu não sei, porque parte também é a própria Bélgica, mas você tem essa mistura da contabilização e grande parte do que acontece na Bélgica, na verdade, é a própria China fazendo ali, usando shadow banking para poder manter as suas operações feitas com treasuries americanos, né, com os bonds, mas sem contabilizar como se fosse a China. Aí você mistura tudo e acaba criando uma grande confusão. Então você tem uma redução, acho que o gráfico está até invertido aqui embaixo, né? Você tem uma redução oficial dos holdings da China, mas você tem um aumento dos holdings da Bélgica. E aí existem também outros tipos de engenharia que fazem com que as coisas fiquem meio invisíveis, né? Como os swaps cambiais. Então, quando você faz um swap de moedas, né, que a gente chama de FX, eu não quero entrar muito em detalhes, você acaba criando aquele tipo de promessa invisível para o futuro, mas você ainda está atrelado àquela moeda, mas eles não aparecem nos livros, né? Não aparece ali nos balanços naquele momento. E isso acaba fazendo com que diminua aquele número do mercado à vista. Então é uma outra forma de você acabar parecendo que está reduzindo, mas não está. E você também, ao invés de você comprar simplesmente bonds americanos, você também pode comprar outros tipos de bonds, né? Fannie Mae, que faz toda a parte de financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, né? O famoso real estate, o mortgage de 30 anos americano, você também pode se expor. E também está denominado em dólares. Também é uma forma de você acabar fazendo também uma reciclagem. Então, a grande realidade é que você começa a somar a quantidade de transações e de estoques que estão sendo feitos por meio dessas reservas sombrias, né? Shadow reserves, que a gente diria aqui, ela acaba fazendo com que a China não esteja se desvencilhando nessa velocidade. Então a gente só olha para um lado, mas não olha para o outro, justamente porque o sistema monetário é extremamente fragmentado. Então, às vezes a gente olha um indicador e acha que aquilo explica ou expande para toda a realidade, mas não é bem assim que a coisa acontece. Então ela tem uma exposição real muito maior do que a gente imagina, e essa desdolarização, na verdade, está acontecendo numa velocidade muito menor do que a gente imagina, apesar dos dados oficiais mostrarem o contrário. Então é muito importante você entender que o dólar não é a moeda americana. O dólar não tem o controle total dos Estados Unidos. Pelo contrário, o mundo inteiro, inclusive a China, ajudou a criar os depósitos fora dos Estados Unidos e também se organizou depois de 2008 em volta dos treasuries americanos como o colateral para poder obter empréstimos. Agora, se você se coloca no lugar da China e você tem ali o seu maior inimigo nesse exato momento, crescendo cada vez mais e usando essa arma contra você, eu concordo. Eu também faria exatamente a mesma coisa e tentaria me livrar disso da forma mais rápida possível. Só que essa é a grande arapuca que faz com que esse divórcio acabe forçando ali, né, via camisa de força,
a que esses dois continuem sendo unidos pelo sistema monetário. E isso talvez crie ali um dos maiores desafios que nós tenhamos, mas nesse caso, se você pegar simplesmente pelo valor de face, o tipo de notícia que é dada, né? Então assim, a China não está abandonando o dólar, ela só está ficando mais discreta em relação a isso. Então é muito interessante, eu quero trazer cada vez mais, né, esse tema do Shadow Reserves, que se fala muito pouco, que a China acaba fazendo para poder parecer que ela está se livrando, quando na verdade a Bélgica não para de crescer, ou mesmo outras jurisdições, né, que você pode ver Londres, por exemplo. Londres, a cidade de Londres, você pode abrir contas em corretoras. Então se você abre contas denominadas em dólares e você for um dono chinês dela, a China não está aumentando a sua exposição em dólares. São ingleses que estão fazendo isso. Então percebe, até um brasileiro que abre uma conta na Interactive Brokers, por exemplo, denominada em dólares, não vai ter a contabilização feita como o Brasil aumentando os seus holdings de dólares. Você acaba de se tornar um inglês. Então tudo isso mistura e cria uma série de confusões nas estatísticas, mas com certeza a intenção existe, mas a realidade é bem diferente.